Oi pessoal, Shalom, que o Senhor venha estar abençoando cada um de vocês. E estamos de volta, fortalecendo aqui o nosso canal pouco a pouco, tá certo? E para que vocês entendam o nosso objetivo, na verdade eu tenho o objetivo de simplificar algumas informações e facilitar o conhecimento, seja esse conhecimento numa esfera física, científica, espiritual, bíblica, né? De maneira simples eu quero facilitar o acesso ao conhecimento, mas não só a informação, mas as fontes. Ou seja, quando você ouve alguma informação, essa informação tem uma fonte. E normalmente essa fonte tem uma base. Eu quero que você entenda a base da fonte para que você entenda a conclusão que é a informação que lhe é passada, tá certo? Então, para isso, eu então escolhi a disciplina hermenêutica. A gente vai falar um pouco de hermenêutica simplificada. Não vamos falar aqui de grandes nomes da história da hermenêutica, né? Mas vamos falar aqui de maneira simplificada alguns conceitos básicos da hermenêutica que vai servir para te ajudar tanto para a vida como um todo, como também para o estudo das escrituras sagradas. Eu vou gravar esse vídeo, são 3 vídeos, com uma mediação de 10 a 15 minutos cada vídeo, tá certo? A começar desse. Mas eu te peço, se você gostar, nos ajude a fortalecer esse projeto. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente o vídeo e compartilhe, me ajude a fortalecer esse projeto, tá bom? E assim nós vamos estar crescendo o nosso canal e nos motivando mais para estar fazendo novos vídeos mais trabalhados, mais bem preparados, para estarmos levando esse conhecimento a todas as pessoas. Bom, vamos começar então falando de hermenêutica simplificada, parte 1, lições para a vida como um todo, tá certo? Bom, o que é a hermenêutica? Hermenêutica é uma ciência que nos ajuda na interpretação dos textos antigos, certo? Então, quanto mais antigo for um texto, mais difícil de ser interpretado ele será. E a hermenêutica é exatamente essa ciência que nos ajuda a compreender esses textos antigos. Por isso que para nós cristãos, a Bíblia, por ser um livro muito antigo, um dos livros mais antigos do mundo, a hermenêutica acaba sendo algo muito importante no processo da construção do entendimento bíblico para nós cristãos em grande maioria, tá certo? Então, sendo dito isso, eu vou agora esclarecer alguns pontos, porque eu não vou entrar aqui na aula de hermenêutica, mas eu vou esclarecer alguns pontos que a partir daqui nos leva a compreender conceitos importantes para o nosso pensamento hermenêutico, para o nosso pensamento de interpretação e para o nosso pensamento de conhecimento como um todo, tá certo? Vamos lá. Quando eu dou aula de hermenêutica, normalmente eu começo com uma frase, né? E eu sempre pergunto à turma o seguinte, tanto eu faço isso na aula de hermenêutica como nas aulas de batalha espiritual. Eu pergunto às turmas o seguinte, eu pego a seguinte frase: Jesus é vida, ou Jesus é a vida. E eu pergunto às pessoas o seguinte, nessas duas frases, Jesus é vida e Jesus é a vida, qual frase está falando a verdade? As duas frases são verdadeiras? Uma frase é verdadeira e a outra é falsa? As duas frases são falsas? E os alunos normalmente, quando não ficam com as duas frases verdadeiras, eles escolhem uma frase ou outra. Grande parte tem dificuldade de entender isso. E por que eu falo isso? Porque o que diferencia uma frase da outra é apenas um artigo. Quando eu falo Jesus é vida, eu tenho um substantivo, uma preposição e outro substantivo. Mas quando eu falo Jesus é a vida, eu tenho um substantivo, uma preposição, um artigo definido e outro substantivo. Nesse contexto, e aí eu vou para gramática, para o português, eu compreendo que o artigo ele define
o substantivo. Se o artigo define o substantivo, quando eu falo Jesus é vida, eu deixo aí entender que Jesus é vida, tudo bem, mas ele não é vida sozinho. Outro ser, outra coisa pode ser vida também. Então eu poderia entender assim, Jesus é vida, pô, que bom, mas a cadeira também é vida, o caderno também é vida, né? O remédio também é vida, né? Uma religião qualquer aí também é vida, né? Por quê? Porque eu não defini o substantivo, né? Então eu deixo em aberto. Jesus é vida, então tudo bem, Jesus é vida, mas todos os caminhos levam o homem a Deus. Então existem várias vidas e Jesus é uma das vidas que existem, que podem existir. Mas quando eu escrevo e quando eu falo Jesus é a vida, aí não. Aí eu vou indo literalmente para a verdade que Jesus me trouxe. Eu estou dizendo que ele é a vida, ou seja, não há outra vida a não ser Jesus. Ele mesmo diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então perceba que Jesus é a vida está mais completo, nos informando que não existe outra vida além de Jesus Cristo. Por isso ele é a vida. Só há vida em Jesus, certo? Então, para nós cristãos, a verdade é Jesus é a vida. Não há outra vida, em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo, tá certo? Sendo dito isso, eu quero que você entenda que entre uma verdade e uma mentira, às vezes a diferença é muito pouca. O grande segredo da mentira é se parecer com a verdade. Ela parece verdade, e para você distinguir a verdade de uma mentira, dá muito trabalho. E principalmente se você não conhecer a verdade com plenitude. Então, quanto menos a verdade eu conheço, mais dificuldade eu vou ter de separar a verdade da mentira. Há até quem diga que uma mentira repetida várias vezes como se fosse verdade, torna-se uma verdade. Entretanto, não é verdade essa frase. Uma mentira repetida muitas vezes como se fosse verdade é apenas uma mentira bem contada. Ela continua sendo mentira. Uma mentira que foi espalhada durante gerações, mas é mentira. Já a verdade, ainda que ninguém acredite nela, ela continua sendo verdade. Então a verdade, e aí eu vou trabalhar com a definição de o que é a verdade. Em um mundo secularizado da pós-modernidade, houve uma relativação da verdade. A verdade tornou-se algo relativo, onde cada qual tem a sua própria verdade. A verdade se tornou algo personificado. Porém, quando vamos para as escrituras, a verdade ela é absoluta. E quem é a verdade? Jesus também responde, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então a verdade também é uma pessoa, é Jesus. Então nesse sentido a verdade ela é absoluta, ela não é relativa. Ela não depende das interpretações, ela depende daquele que informou, aquele que falou. E aquele que falou foi Jesus, e esse depois através dos apóstolos até chegar até nós, tá bom? Então percebam, queridos, que a verdade ela continua sendo verdade, independente de quantas pessoas acreditem nela ou deixem de acreditar. Mas uma mentira sendo convincente e convencendo milhares de pessoas como se fosse verdade, ela continua sendo mentira, ainda que todo mundo acredite nela. E por que eu falo isso? Porque na nossa linha de interpretação, eu tenho que compreender primeiro essa separação. Verdade versus mentira, né? O que é a verdade? Não é o que é quem é a verdade. Jesus, né? E a mentira? Aí são várias. Aí cada qual
crer na sua própria mentira, como se fosse verdade. E aí a gente vai trabalhar sobre isso no nosso próximo vídeo. Mas é a partir dessa conceituação que eu vou ter que ir para o texto. Eu só vou compreender e fazer uma boa interpretação textual se eu compreender conceitos. E nesses conceitos hermenêuticos eu trabalho com esse princípio. O princípio de que eu tenho que me basear em fatos e não em interpretação de fatos. Eu vou chegar lá, mas de a priori, a verdade é verdade, ainda que ninguém acredite nela. Porém, uma mentira bem contada, ainda que todas acreditem nela, continua sendo mentira. Pense nisso, tá bom? Próximo vídeo eu continuo a nossa hermenêutica simplificada, uma lição para a vida.